Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, certo? Espero que vocês estejam bem e vamos para mais uma aulinha do cursinho Ideia, né, pessoal? Uma aulinha hoje de biologia, certo? Hoje o nosso conteúdo é de bioquímica, né? A continuação da bioquímica, né? Depois que a gente já viu o primeiro composto inorgânico, que era a água, hoje a gente vai ver o último composto inorgânico, que são sais minerais, e vai iniciar com os compostos orgânicos, certo? Que são os carboidratos. Certo? Para quem não me conhece, eu sou o professor Natanael e eu vou estar dando a aula de hoje, certo? Espero que gostem. Vamos lá. Basicamente, começando pelo último composto inorgânico, certo? Depois da água, a gente já viu a água. Agora o outro composto inorgânico que reside, que falta, são os sais minerais, certo? Basicamente, os sais minerais, eles têm grande responsabilidade para regular o metabolismo, certo? Como assim, Natan? Existem N sais minerais, muitos sais minerais, que vão estar aparecendo, né, tendo necessidade em diversos cantos do nosso organismo ao mesmo tempo, né? Por exemplo, para a estrutura ou para funcionamento de algumas reações, certo? Então, basicamente, o nosso metabolismo ele necessita de alguns sais minerais, certo? Então, ele tem grande importância nisso, ok? Basicamente, vou recomeçar aqui. Basicamente, eles são encontrados nos seres vivos e não vivos, ou seja, tanto por exemplo, a gente pode encontrar numa pedra sais minerais, assim como a gente pode encontrar em nós mesmos sais minerais, certo? Ou seja, eles são encontrados em diversos cantos distintos. Porém, nós seres humanos, nós animais, né, não produzimos sais minerais. Nós não conseguimos produzir. A única forma que a gente consegue fazer é pela alimentação, certo? A gente só consegue adquirir eles, pegar eles pela alimentação. Ou seja, essa aula aqui, para quem gosta de nutrição, vai ser muito legal, porque a gente vai ter uma noção muito boa aí de quais alimentos vão ter sais minerais específicos, quais as funções desses sais minerais, né, e quais os problemas caso a gente não se alimente bem, né? Ou seja, a aulinha de hoje a gente vai tratar dos sais minerais, certo? Que é alguns exemplos deles, só que a gente vai tratar hoje os mais importantes para os vestibulares, certo, gente? Não vamos falar de todos. Um muito importante é o cálcio, certo? A função dele, basicamente, é de constituir ossos e dentes, como a gente já sabe, certo? E para a coagulação sanguínea também, ok? Basicamente, quando você toma um corte, o cálcio ali é o que ajuda ao seu sangue fazer aquela cicatrizinha, que faz aquela casquinha de sangue, né? O que faz o seu sangue parar. Outra coisa, o cálcio é muito importante para a condução de estímulos nervosos, certo? Ou seja, nosso pensamento, nossos movimentos, certo? Eles também têm cálcio para poder ocorrer, certo? O cálcio tem grande importância para esses acontecimentos também, certo? Onde é que a gente pode encontrar os cálcios? O cálcio, certo? Basicamente em leite e derivados, vegetais folhosos e cereais, certo? Ou seja, isso aqui é onde a gente tem o maior teor de cálcio, ok? Só um fato interessante aqui, ao decorrer que eu for mostrando os sais minerais, eu vou botar o nome dele e a forma que ele é captado por a gente, certo? No nosso organismo, o cálcio é encontrado como cálcio 2+, ok? Ele não é encontrado de forma metálica, certo? Só curiosidade. O desequilíbrio de cálcio, como assim desequilíbrio, Natan? É quando eu tenho ou falta ou excesso de cálcio, certo? O desequilíbrio de cálcio basicamente resulta na má formação óssea, né? Que é o raquitismo, ok? Aqui a gente pode ver os ossos de uma pessoa normal, as pernas de uma pessoa normal e as pernas de uma pessoa com raquitismo, certo? Que elas são um pouco mais curvadas, certo? A pessoa quando tem ausência de cálcio no organismo, né? Principalmente na infância, causa essa deformação. Além disso, hemorragia, né? Como trabalho com a coagulação, quanto menos cálcio, mais a gente tem hemorragia, pode ter hemorragia, e distúrbios nervosos, ok? O nosso segundo sal mineral é o fósforo. Ele basicamente tem a função de criar rigidez, né, para os ossos e dentes também, e também tem grande importância para a formação dos nossos ácidos nucleicos, né, que é o nosso DNA e o nosso RNA, né, que a gente pode ver um exemplozinho de nucleotídeo, certo? Que é basicamente formado pelo quê, gente? Base nitrogenada, uma pentose e um grupo fosfato. Como a gente vê que tem 2 hidroxilas aqui embaixo, a gente sabe que isso aqui é um RNA. Certo? Se fosse DNA, a gente não teria uma dessas hidroxilas, certo? Porque o DNA é desoxi, não tem um oxigênio aqui, certo? Quais são as fontes? Onde é que eu consigo encontrar fósforo, certo? No ovo e no peixe, certo? Entre outros animais também, alguns frutos do mar também, e etc. Mas ovo e peixe tem muito fósforo, certo? O desequilíbrio causa o quê? Fraqueza para o organismo,
e vulnerabilidade imunológica, né? Ou seja, você fica doente mais fácil. Por que isso, Nathan? Porque ele está literalmente ligado ao ATP, que traz energia para a gente, né? O ATP é uma molécula energética, e também com o RNA e o DNA, né? Então, a formação da nossa proteção, da nossa defesa, né? Pode estar influenciada também com o fósforo. Vamos seguindo. Magnésio, né? Nosso terceiro sal mineral. Basicamente, as funções dele é clorofila, né? Ele é um composto responsável pela clorofila. O que é clorofila, gente? É aquele corante, digamos assim, é aquele componente que dá cor às plantas, certo? Então, basicamente, ele é o que dá a cor esverdeada para as flores, para as folhas, né? Basicamente, a clorofila é um pigmento verde, ok? Basicamente, ele tem também função de enzimas, né? Ajudar algumas enzimas a fazer os seus trabalhos. Na contração muscular, também muito importante, certo? Aqui a gente tem os exemplos dos alimentos que contêm magnésio, né? Alguns exemplos são laticínios, né? Ou seja, leites e derivados, peixes, né? Vegetais e grãos, ok? O desequilíbrio pode causar quais problemas? Distúrbios musculares, certo? Problemas nos nossos músculos, nas nossas contrações, né? Alguns espasmos, talvez, dependendo da situação. E problemas de captação de luz na fotossíntese, né? Como a gente falou que clorofila ela precisa de magnésio, então quanto menos magnésio, menos clorofila, e quanto menos clorofila, mais amarelada, mais esbranquiçada é a planta, né? E quanto mais esbranquiçada é a planta, menos ela capta de luz, ou seja, menos fotossíntese ela faz. Lembre-se, plantas mais claras fazem menos fotossíntese, plantas mais verde escuro fazem mais fotossíntese, certo? Então, quanto menos magnésio, menos fotossíntese a planta faz. O iodo, também muito importante, certo? Um sal mineral muito importante, ele tem a função de formar os hormônios T3 e T4 da tireoide, certo? Esses hormônios que são muito cobrados nos vestibulares, certo? Que basicamente são hormônios do metabolismo, certo? Basicamente esses hormônios representam o nosso metabolismo. E o que é que acontece? Quando eu tenho pouco iodo, ou no caso, pouco hormônio T3 e T4, né? Eu tenho hipotireoidismo. O que é hipotireoidismo? É quando o meu metabolismo está lento, né? O meu metabolismo está mais retardado. Quando eu tenho muito hormônio T3 e T4, né? Ou seja, consumo bastante iodo, eu tenho hipertireoidismo, certo? O que é o hipertireoidismo? É quando eu tenho muito desses hormônios e meu metabolismo é acelerado, ok? Então, dependendo se você tem hipo ou hipertireoidismo, você pode ou emagrecer com facilidade ou engordar com facilidade, né? Coisas do tipo. Seu metabolismo é diferente baseado nesses hormônios, ok? Onde é que a gente pode encontrar? Atualmente, né, nossa fonte mais fácil de pegar o iodo é o nosso sal iodado, né, que basicamente todo sal que a gente encontra por aí, né, industrial, que a gente vê é com iodo já, tem adição de iodo, isso já ajuda muita gente para captação de iodo. E em frutos do mar, certo? Em frutos do mar também é muito encontrado. O desequilíbrio causa o quê? Bócio, certo? O que é bócio, gente? É o enchimento, a inchação da tireoide, certo? Isso aqui é a tireoide e é uma tireoide com bócio aqui que está inchada, né? A gente pode ver nessa senhora aqui, uma senhora com bócio, que a tireoide dela fica inchada, fica com o pescoço inchado devido à tireoide, certo? Graças ao bócio. Por que existe esse sal iodado, certo? Um fato interessante aqui que pode ser cobrado no vestibular, né? E não custa nada a gente falar rapidinho, certo? No Brasil, a gente estava com um índice antigamente, né? 40 anos atrás, um pouco mais talvez, a gente estava com um índice de bócio muito alto, né, entre as pessoas, principalmente pessoas carentes, né? Então o índice de bócio estava muito alto e a galera da saúde, né, tinha que pensar alguma proposta, né? O órgão nacional de saúde tinha que pensar alguma coisa para poder solucionar o índice tão grande de bócio que estava tendo, né? O que é que eles fizeram? O sal, né, que é de fácil obtenção, né, por todo mundo, virou sal iodado, né? Eles adicionaram iodo ao sal, certo? E como todo mundo usa sal em basicamente quase tudo, né, as pessoas elas estavam começando a suprir as suas necessidades de iodo, basicamente consumindo sal, né? E isso facilitou muito o problema de bócio que estava tendo, né? As pessoas reduzem basicamente quase uma doença que quase não é mais conhecida, porque quase não se tem mais casos, certo? Porque a obtenção de iodo se tornou muito mais fácil, certo? Então lembre-se disso. Se tratou de iodo, você pode lembrar da doença que é o bócio, ok? Que é carência de iodo.
E também você pode lembrar de hipertireoidismo e hipotireoidismo, certo? Vamos continuando. O flúor também tem muita importância, certo? Basicamente ele tem a função de formação de ossos e dentes, certo? E também função bactericida. Como assim bactericida? Ele basicamente tem a função de matar bactérias, certo? Ou seja, ele protege os nossos dentes, né, contra cárie, certo? Como vocês já devem ter ido para o dentista, e o dentista no final da sessão lá, ele botou um flúorzinho na sua boca, uma pastazinha de flúor na sua boca, né, que é basicamente para poder matar as bactérias ali e reduzir a chance de pegar cárie, certo? Cárie, tártaro e etc. Quais são as fontes do flúor? Carnes brancas, certo? Ou seja, peixes, certo? Frango também tem. Água fluoretada, ok? O que é água fluoretada? O mesmo caso que acontecia com o bócio, né, acontecia com o flúor também, né? Porque a sociedade, né, a população estava tendo muitos problemas de cárie, né? O órgão nacional de saúde tentou resolver isso de uma forma que foi, quando a água estava sendo tratada, eles passavam essa água por um processo de fluoretação, certo? Ou seja, eles adicionavam flúor na água. Ou seja, quando você vai escovar os dentes com a água da pia mesmo, se a água estiver tratada direitinho, ela é uma água fluoretada. Ou seja, ela vai estar ali, mesmo sendo só água, ela vai estar ali matando bactérias, certo? E reduzindo as chances de você pegar cárie, de você pegar um tártaro, ok? Então, a água fluoretada é uma solução para a carência de flúor das pessoas, ok? Além disso, frutos do mar também a gente pode encontrar. Qual é o problema do desequilíbrio do flúor, né? Em geral, são problemas odontológicos, certo? Pode ser ou na formação, né, ou problemas de formação do dente, ou problemas de rigidez do dente, certo? Ou os próprios problemas que são as cáries e os tártaros, certo? Problemas de bactérias na boca e coisas do tipo. Só que, infelizmente, com a água fluoretada isso reduziu bastante, né? Apesar de ainda ser mais recorrente do que o próprio bócio. Pronto, pessoal. O próximo aqui é o ferro, certo? Encontrado em forma de ferro 2+, ok? Basicamente, ele é um dos sais minerais muito importantes, certo? E muito conhecidos, ok? Em muitas vitaminas o pessoal bota ferro, né? Muitos alimentos, pessoal, a gente sabe que tem ferro, o próprio feijão, né? Tem muito ferro e a gente precisa muito disso. Para quê? Porque o ferro ele tem a função de formação da hemoglobina, né? A hemoglobina só consegue pegar o oxigênio nos nossos pulmões por causa do ferro, ok? Então, basicamente ele serve para quê? Se eu não tenho hemoglobinas, basicamente eu não consigo fazer transferência de gases pelo meu organismo, certo? Eu não consigo botar oxigênio no meu organismo. Ou seja, a gente fica fraco, né? A gente fica com fraqueza no organismo, a gente fica fraco. A gente tem anemia, certo? Anemia basicamente é o quê? É cansaço sempre, certo? É dormir muito, ok? A gente pode ter dor nos olhos e articulações, certo? Por causa de carência de irrigação de oxigênio no organismo, certo? Isso tudo porque a gente não tem ferro. A gente pode ter vários problemas, né? Sono demasiado, né? Quando a gente se sente muito cansado no nosso dia a dia, pode ser algum tipo de anemia, certo? Então lembrem-se disso, o ferro é muito importante. E onde é que a gente consegue encontrar o ferro? No fígado, certo? Apesar de eu odiar fígado, ele é uma fonte muito boa de ferro, certo? É muito importante o fígado para a alimentação. E vegetais folhosos, né? Se você for escolher entre vegetais folhosos, escolha entre os escuros, certo? Quanto mais escuro, mais nutrientes ele tem, ok? Vegetais folhosos escuros têm mais nutrientes. Ah, Natan, mas eu como alface. Beleza, o alface é legal, o alface é saudável, mas ele é um vegetal folhoso claro, certo? Ele não tem tantos nutrientes como uma rúcula, por exemplo, ou outros vegetais folhosos mais escuros. Enfim, continuando. Uma dica, né, que pode ser cobrada nos vestibulares, eu já vi sendo cobrado em vestibulares, é que a vitamina C ela ajuda na captação de ferro pelo organismo, certo? Basicamente, a vitamina C ela vai oxidar um óxido de ferro que entra no nosso organismo e facilita a captação do ferro 2+, certo? Quando facilita essa captação do ferro 2+, ou seja, eu quero comer ferro, né? No caso, não comer ferro, mas eu quero me alimentar de forma que eu consiga suprir minhas necessidades de ferro. Como é que eu faço para facilitar isso? Como é que eu faço para facilitar para o meu organismo? Eu pego aquele fígado e como um fígado com um sucozinho de laranja ali, um sucozinho de acerola, ou alguma coisa que tenha vitamina C, certo? Porque aí o meu organismo consegue captar mais ferro, certo? Por exemplo, um exemplo numérico, certo?
Um fígado a gente consegue absorver cerca de 12% de ferro que tem nele, certo? Com vitamina C a gente absorve 40%. Ou seja, é uma absorção muito maior, certo? Ou seja, é muito importante isso, certo? Vamos continuando. Agora, os sais minerais foram basicamente esses, certo? São os mais importantes e mais cobrados nos vestibulares. A gente vai falar dos carboidratos, né? Que é a nossa primeira partícula orgânica, ok? Basicamente, os carboidratos são formados por carbono, hidrogênio e oxigênio, certo? E eles são produzidos por fotossíntese, certo? A função dos carboidratos pode ser estrutural, né? São fonte de energia e também são usados para a comunicação celular, certo? Os carboidratos, eles, como a gente já falou, vêm da fotossíntese, ok? E quem não produz, ou seja, quem não é planta, quem não faz fotossíntese, tem que adquirir os carboidratos através da alimentação. Ah, Natan, então eu tenho que comer planta? Não, se você comer um animal que come planta, você já está absorvendo os carboidratos, certo? Lembre-se disso. Existem 3 tipos de carboidrato, que são os monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. Mono são menores, né? Eles têm de 3 a 7 N. Como assim N, Natan? Essa é a fórmula geral dos monossacarídeos, certo? Ou seja, CN, H2N, ON. Então, os monossacarídeos têm de 3 a 7. Os oligosacarídeos, né, que são muitos sacarídeos, digamos assim, são médios, né, e têm de 2 a 20 monossacarídeos. E os polissacarídeos são grandes, eles têm mais de 20 monossacarídeos, certo? Vamos ver as características de cada um. Os monossacarídeos, eles são os mais importantes, na verdade. São os N igual a 5 e N igual a 6, certo? Que é a pentose e a hexose, certo? A pentose, as pentoses famosas são a ribose e a desoxirribose, né? Que são os formadores dos nossos ácidos nucleicos. Qual a diferença? A ribose ela tem 5 oxigênios, como qualquer pentose, só que a desoxirribose ela foi oxidada, né? Então ele perdeu um oxigênio aqui, desoxidada, né? Na verdade, ele perdeu um oxigênio, certo? E as hexoses mais famosas são a glicose, frutose, mannose e a galactose, certo? Essas são as mais famosas e mais cobradas. Vamos ver aqui melhorzinho elas. Os oligosacarídeos, na verdade, que são formados por monossacarídeos, né? Os 3 mais importantes são sacarose, lactose e maltose. A sacarose ela é formada por glicose mais frutose. Aqui a gente tem a imagenzinha dela, certo? À esquerda a gente tem a glicose e à direita a gente tem a frutose, certo? Elas estão em forma cíclica, certo? Estrutura cíclica. A lactose ela é formada por glicose e galactose. Aqui a gente pode ver a glicose e aqui a galactose. E a maltose ela é formada por glicose e glicose, certo? 2 moléculas de glicose. A maltose ela não é encontrada na natureza, ela só existe no nosso organismo porque é mais fácil dela ser consumida, certo? Digerida, ok? A sacarose a gente encontra na cana-de-açúcar, açúcar e etc. E a lactose a gente encontra em leites e derivados. Os polissacarídeos, né, que são formados por mais de 20 monossacarídeos, basicamente eu separei 6 mais importantes, ok? O primeiro, ácido hialurônico, certo? Que basicamente ele ajuda na adesão entre as células ficam juntinhas graças a esse ácido, certo? Que é um polissacarídeo. A heparina, que é um anticoagulante muito importante, certo? A heparina também é um polissacarídeo. A quitina, que a gente encontra, né? Sei lá, quando você pisou na barata ali, a barata fez crack, é por causa da quitina, certo? Por causa que ela dá a estrutura dos exoesqueletos dos artrópodes, certo? Basicamente dá aquela rigidez, certo? A celulose é o nosso 4º monossacarídeo. Basicamente, celulose é encontrado na parede celular, né? As plantas elas são basicamente formadas por celulose, certo? A gente usa a celulose para fazer papel, né? Como a gente já sabe. E, infelizmente, apesar da celulose ser um polissacarídeo e ser muito fácil de ser encontrado, nós não temos a celulase, né? Não temos a enzima para quebrar a celulose. Então, nós não podemos digerir. É diferente das vacas, né? Que são ruminantes, elas conseguem digerir a celulose, certo? O amido, que é a reserva energética das plantas, né? Pode ser encontrada onde? Batata, milho, certo? Ou seja, reserva energética das plantas é o amido. E a reserva energética dos animais, Natan? Aí é o glicogênio, ok? Não esqueçam disso, não confundam. Amido, reserva energética das plantas. Glicogênio, reserva energética dos animais, ok? Basicamente, com o glicogênio, a gente consegue sobreviver mais ou menos só com o glicogênio, certo? Só considerando o glicogênio. A gente consegue sobreviver mais ou menos um dia inteiro sem se alimentar, certo? Talvez a gente consiga mais conseguindo capturar a energia de outras partes do nosso organismo, mas só pelo glicogênio a gente só consegue um dia, certo?
e eles se encontram, eles se reservam, como é que eu posso dizer, eles se guardam nos músculos, certo? Eles ficam entre os músculos, o glicogênio, ok? E basicamente é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. A gente teve aí o encerramento das substâncias inorgânicas e o início das substâncias orgânicas, certo? Na próxima aula a gente vai continuar com as substâncias orgânicas e encerrar, né? A gente vai pegar proteínas, lipídios e por aí em diante, certo? E basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Deem like no vídeo, certo? Compartilhem com seus amigos para a gente difundir cada vez mais o conhecimento. E qualquer dúvida ou solicitação ou sugestão, vocês podem comentar aqui embaixo. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de hoje e até a próxima aula.